Olá pessoal, sejam bem-vindos às Premonições de Cirurgia Geral. Meu nome é Pia, sou a professora aqui do Mundo HIT de Cirurgia Geral. Vou acompanhar vocês aí no dia de hoje e vamos falar um pouquinho sobre os temas mais quentes aí que têm aparecido nas provas. A prova do ENARI tem uma pegada um pouco diferente, são questões mais direcionadas, mais curtas. Muitas vezes eles cobram temas como semiologia de uma maneira simples e objetiva, nada muito profundo. Vocês vão ver que os temas cobrados e o jeito que ele é cobrado é bastante objetivo e direto, tá bom? Então eu separei alguns temas pra gente revisar aqui no Premonições do MedHit. Os temas que eu percebi que tem caído com bastante frequência é cirurgia bariátrica e não tanto a técnica cirúrgica em si, mas sim a indicação de cirurgia bariátrica. Qual vai ser o paciente que vai ser submetido, que está autorizado a ser submetido a esse tipo de procedimento. Melanoma é um tema importante, já caíram duas questões nos últimos 2 anos, uma em cada ano. Basicamente, como vai ser feita a biópsia, se essa biópsia vai ser cisional, incisional, quais são os fatores de mau prognóstico frente a este diagnóstico tão importante. Abdômen agudo obstrutivo, uma questãozinha bem fácil aí de obstrução alta, de brida, ali de aderência num paciente clássico, uma questãozinha bem curta e direta. Procedimento cirúrgico, e aqui engloba um pouquinho de profilaxia, qual o uso de antibiótico que vamos usar aí na indução anestésica e a classificação dos tipos de cirurgia, quanto contaminado, limpa contaminado, etc. E hérnias é bastante curioso, cai também, principalmente hérnias inguinais, e aqui eu aconselho a vocês darem uma olhada também em epônimos, porque é a pegada do ENARI, então eu iria lá no meu resumo, no meu material e dar uma olhadinha sobre quais são os epônimos mais comuns dentro do diagnóstico de hérnia, aquelas hérnias mais incomuns, digamos assim. E basicamente o que cai sobre hérnia inguinal é mais a parte anatômica aí desse tema, tá certo? Então bora começar, vamos fazer uma revisão rápida, lembrando aí do simulado também aí do MedHit, com uma revisão importante sobre as questões. Isso daí também vai ser uma forma de estudo ativo e que com certeza vamos ter outros temas além destes aqui. Combinado? Então bora lá. Cirurgia bariátrica, quais são as indicações de cirurgia? Antes de tudo, a gente tem que lembrar a classificação do EMC. Então temos o EMC abaixo de 18,5, baixo peso, de 18,5 a 25 é o EMC de peso normal, 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, 40 a 50 obesidade grau 3, 50 a 60 é um super obeso e acima de 60 é um super obeso, tá certo? Então leva isso para a prova porque pode ser cobrado aí para vocês. E as indicações formais de cirurgia bariátrica, hoje em dia elas não são apenas levadas em consideração em base ao EMC, muito pelo contrário, hoje existem outros critérios aí que são cobrados normalmente em prova. Então essa questão do EMC acima igual a de 40, pacientes acima de 16 anos, IMC maior ou igual a 35 e menor a 40, porém, na presença de comorbidades, vocês vão ver que há uma questão no ENARI, onde a paciente tinha um IMC de 32 em ausência de comorbidades, o qual não havia indicação de cirurgia bariátrica, e sim de mudanças, né, na vida, nos hábitos, na alimentação. Na presença de comorbidades com perda de peso, que o perda de peso possa revertê-las, ausência de doença psiquiátrica ou dependência de drogas lícitas ou ilícitas, nesse caso o álcool, e pacientes com IMC acima de 30, porém com um diagnóstico de diabetes mellitus não controlado com tratamento clínico já otimizado. E esse item aqui é o que nos ajuda a responder a questão já cobrada no ENARI. Então, o que tem sido cobrado pela prova do ENARI até agora sobre cirurgia bariátrica são as indicações e as contraindicações da mesma. Quanto contraindicações, nós temos então patologias psiquiátricas como psicose grave, depressão profunda, depressão grave, álcool. Então, paciente etilista, ele deve deixar o álcool para conseguir fazer esta cirurgia, uso de drogas ilícitas e hepatopatias graves. Bom, vamos para a questão aí ENARI 2023. Uma paciente de 24 anos com IMC de 32 e sem comorbidades. Esse é um dado extremamente importante aqui. Procura um médico cirurgião com o desejo de realizar uma cirurgia bariátrica.
refere que já procurou outros profissionais que não quiseram realizar o procedimento. Qual seria a melhor conduta do médico diante desta situação? Letra A. Indicar a cirurgia bariátrica, já que o paciente possui critérios para realizar o procedimento. O paciente não possui critérios. O único critério que seria factível no caso dela seria um IMC acima de 30, associado a um diagnóstico de diabetes mellitus já em tratamento otimizado e refratário ao tratamento, que não é o caso dela, já que foi afirmado que ela não tem comorbidades. Letra B. Orientar a paciente que ela não possui critérios para indicação da cirurgia e que deve iniciar medidas clínicas para perda de peso. Exatamente isso daqui. A letra B está perfeita. C. Orientar a paciente que ela deve realizar exames laboratoriais e que, se estes revelarem que ela é portadora de diabetes, terá indicação de realizar a cirurgia. Não, porque a gente precisa instaurar o tratamento otimizado e que o quadro seja ali não reversível. E aí sim, ela teria indicação da cirurgia. Orientar a paciente sobre os riscos da cirurgia e que deve estar indicada somente para pacientes com IMC acima de 45, não acima de 40. Orientar a paciente que ela não possui critérios para a indicação cirúrgica, porém, caso a paciente insista em seu desejo, o médico deve realizar o procedimento totalmente errado. Então, resposta correta aí, sem dúvida alguma, dessa questão do ENARE 2023 sobre indicação de cirurgia bariátrica, letra B. Vamos para mais uma questão, ENARE 2022. O paciente com IMC acima de 35, hipertenso, diabético e etilista. Qual que é o dado aqui? Ele teria indicação, sim, de cirurgia bariátrica, porém, ele tem uma contraindicação, que é o etilismo, e isso a gente acabou de ver. Ele é atendido para avaliação de indicação de cirurgia bariátrica, já com pré-operatório pronto. Assinale a alternativa que apresenta a melhor atitude médica a ser tomada durante a consulta nesse caso. Agendar a cirurgia imediatamente? Não. Orientar o paciente a cessar o etilismo, procurar acompanhamento psicológico, retornar para a reavaliação sobre indicação da cirurgia se estiver psicologicamente estável após a cessação do vício. C. Orientar o paciente sobre os riscos e as sequelas da cirurgia, questionar sobre a sua motivação, avaliar se já houve falha na terapia nutricional e agendar a cirurgia. Também não temos uma contraindicação clara aí na questão. Orientar que o paciente não tem indicação de cirurgia pelo IMC? Não, realmente ele teria. Tem as indicações, tem as comorbidades, mas o paciente é etilista. Agendar a cirurgia para uma data após 2 meses? Também não, resposta certa, sem dúvida alguma, letra B. O paciente etilista, ele deve cessar o etilismo para poder ter a cirurgia realizada. Vamos falar um pouquinho de melanoma? Esse tema vem caindo aí na prova nos 2 últimos anos. E é basicamente o que sempre é cobrado disso em provas. Como vai ser feita essa biópsia, como se suspeita de melanoma e quais são os fatores de pior prognóstico, ou seja, de mau prognóstico. Então, é uma neoplasia que resulta basicamente da transformação maligna de um melanócito normal. É a forma mais grave de câncer de pele. A gente tem outros tipos de câncer, mas essa é a mais agressiva. Representa aí 91% de todos os melanomas. Nós temos melanomas em mucosa, intestinal, ocular, entre muitos outros. Porém, o mais comum é o melanoma de pele. Maior incidência em pacientes abaixo dos 55 anos. E qual que é a característica do crescimento desse melanoma, desse tumor? Ele cresce de maneira radial e depois ele vai se aprofundando, que é o chamado Breslow, né? Que é o crescimento vertical ali, ele vai se aprofundando e o que dá maior risco de metástase à distância. Nos tumores de pele, ele é o mais raro, porém o que tem maior mortalidade. Poucos profissionais sabem como tratá-lo, como manejá-lo, então é uma patologia aí bastante difícil de manejar no nosso meio. Bom, quanto a fatores de risco, o principal fator de risco de longe é a exposição aos raios UVA e UVB. Tá bom? Então, paciente que fica exposto ou por causa do trabalho, o que seja, ele, agricultor, ele sempre tem um fator de risco aí importante, que é essa exposição solar. Histórico familiar, então, melanoma familiar, pacientes com imunossupressão, melanoma prévio, múltiplos nevos ou nevo displásico prévio e, obviamente, pele clara e olhos claros. O subtipo mais comum é o extensivo superficial. Ele tem relação com nevos pré-existentes e tem também as características de assimetria e variação de coloração. O diagnóstico ele é feito através do exame físico, ou seja, uma dermatoscopia também realizada de maneira adequada e a palpação dos linfonodos, né? Se eu tenho um linfonodo palpável, isso daí também é um fator que já modifica o meu prognóstico para este paciente. Qual é o ABCD do melanoma? É a assimetria, então nós temos uma lesão como essa, assimétrica, com bordas irregulares,
cores diferentes dentro da mesma lesão, um diâmetro acima de 5 milímetros e evolução com mudança de coloração, mudança de tamanho. Esse paciente pode referir prurido, pode referir até mesmo sangramento da lesão. Bom, se eu tenho a suspeita de melanoma, qual que vai ser meu próximo passo? Eu vou fazer uma biópsia excisional, com margens livres e mínimas. Se eu tenho uma lesão num membro, por exemplo, um braço, uma perna, essa minha incisão, minha biópsia vai ser longitudinal e eu vou fazer o fechamento primário dessa incisão, tá bom? Então, a biópsia, ela é de pele total e de ressecção completa. Lembrando que o melhor é longitudinal. Histopatologia vai me dizer várias informações entre mitoses, se existe ou não ulceração, o Breslow e o Clark. O Breslow é o que normalmente é cobrado em prova porque se trata da profundidade que esse melanoma já alcançou. Classificação de Breslow, então, é a correlação entre espessura e prognóstico, é a profundidade em espessura. Se a espessura acima de 0,8 milímetros, o prognóstico já é mais reservado. O que indica um prognóstico mais reservado? Um Breslow acima de 0,8, ulcerações, microsatelitose, acometimento vascular ou linfonodal e metástases. Como ampliar então essa margem? Se eu tenho um Breslow abaixo, já mandei a peça para histopatologia e veio um Breslow abaixo de 1 milímetro, eu vou ter que ampliar minha margem. Ou seja, veio melanoma, Breslow abaixo de 1 milímetro, eu vou ampliar a minha margem para 1 centímetro. Breslow acima de 1 milímetro, eu vou ampliar minha margem para 2 centímetros. Quando vou pesquisar linfonodo sentinela? Quando eu não tenho um linfonodo positivo ao exame físico e quando eu tenho um Breslow acima de 0,8. Vamos para as questões? Um paciente de 27 anos possui uma lesão pigmentada e assimétrica de aproximadamente 7 milímetros, ou seja, acima de 5 milímetros, que faz parte lá do ABCDE do melanoma. Localizada em pele de dorso, procurou um médico que indicou a biópsia. Qual é o melhor tipo de biópsia a ser indicada para este paciente? É sempre a mesma pergunta. Então, é uma biópsia incisional? Não, nós vamos fazer uma biópsia de que tipo? Excisional, vamos retirar toda a lesão. C. Biópsia em shaving superficial, biópsia com agulha fina ou agulha grossa. Resposta certa, sem dúvida, letra B. E aqui é um paciente de 27 anos, lembrando que a incidência do melanoma em pacientes abaixo de 55 anos, então é um dado importante. Lesão pigmentada e assimétrica, então já começam a ser explanadas as características do ABCDE do melanoma. Aproximada de 7 milímetros, ou seja, acima de 5, em pele de dorso. ENARE 2022. Assinale a alternativa que melhor representa o conjunto de características que sugerem pior prognóstico, o estadiamento mais avançado em casos de melanoma maligno e qual deve ser a abordagem inicial para uma lesão suspeita. Então, já sabemos que a abordagem inicial sempre será uma biópsia excisional. Então, aqui já ficamos entre a letra B e a letra D. Um Breslow de 2,5, linfonodo sentinela positivo, ausência de ulceração. Ou presença de ulceração, Breslow de 0,3 centímetros, linfonodo sentinela positivo. Então, nesse caso, dado aí o valor do Breslow, também resposta certa, letra D. Isso aí, pessoal. Melanoma cai e o que cai sempre é o mesmo. Como é feita a biópsia, quais são o que indica de um fator de mau prognóstico dentro do meu paciente, dentro da minha lesão. E lembrar do ABCDE do melanoma. É isso o que vocês devem levar para a prova, então tenta revisar. Se vocês podem estudar um pouco a mais, estuda, aprofunda um pouco nesse tema, porque com certeza vai cair uma questão. Lembrando que temos poucas provas do ENARE aí, mas dentro dessas poucas já caíram aí pelo menos 2 questões de melanoma até hoje. Abdômen agudo obstrutivo, outra questão que também foi cobrada, de obstrução alta. O que é o abdômen agudo obstrutivo? De maneira geral e rápida, é a parada da progressão do conteúdo intraluminal pelo tubo digestivo. Lembrando que o abdômen agudo obstrutivo, ele pode ter uma causa mecânica, pode ter uma causa funcional. Por isso, nem tudo é câncer, nem tudo é brida. Pode ser também uma alteração hidroeletrolítica, por exemplo, que vá ter como consequência o abdômen agudo obstrutivo. Isso gera uma estase, proliferação bacteriana, produção de gás, aumenta a pressão intraluminal, isso leva a um edema, a uma isquemia das alças intestinais, levando aí ao risco mais temido de todos, que é a necrose e a perfuração, tá certo? Então, isso daí é basicamente a definição de abdômen agudo obstrutivo e aqui temos aí o que pode acontecer com esse intestino. Bom,
Temos dois tipos de obstrução, então alta e baixa, e a clínica varia em torno a isso. A gente tem um dado anatômico que é importante, que é a válvula ileocecal, então obstruções acima da válvula ileocecal se chamam, então, obstruções altas, abaixo dela, obstruções baixas. E o que vai diferenciar na clínica do paciente, o que você tem que prestar na hora da questão, prestar atenção? Primeiro, a idade do paciente, isso é fundamental. Um paciente mais idoso, eu não vou pensar tanto em brida, se ele não tem uma cirurgia prévia, se ele tem perda de peso associado, sangramento nas fezes, eu vou pensar talvez uma neoplasia. O grau de distensão, então um paciente com uma obstrução de cólon tem uma distensão maior que um paciente com uma obstrução de delgado, e é exatamente isso que essa tabela nos diz. Então, o início dos vômitos em obstrução alta, ela é um início de vômito mais precoce. Numa obstrução baixa, ela é o início mais tardio. Os vômitos, primeiro vem a dor, depois os vômitos. O aspecto do vômito em obstrução baixa, que pode ser por volvo, lembra do megacólon, lembra aqui do Brasil da doença de Chagas, a gente pode ter até aspecto fecaloide. Obstrução alta é mais bilioso, mais claro. Distensão na obstrução alta, ela é menor, na obstrução baixa, ela é muito maior. E o distúrbio hidroeletrolítico mais encontrado aí na gasometria é a alcalose metabólica. Na obstrução alta de delgado, então a gente vai ter, devido aos vômitos, alcalose metabólica, e na obstrução baixa a gente tende a ter uma acidose. Lembrar sempre do toque retal, isso é fundamental, e lembrar das imagens que podem aparecer na sua prova. O ENARI não é uma prova que se caracteriza por eu colocar imagens de tomografia, raio-x, o que seja, ele é mais direto, mais direcionado, mas pode acontecer de haver a explicação na questão e você deve aí assumir, associar a principal hipótese diagnóstica. Então, se eu tenho um raio-x aí de abdômen agudo com sinal de empilhamento de moeda, o paciente com vômitos claros, biliosos, com cirurgia prévia, eu tenho que pensar em brida. Se eu tenho uma distensão mais periférica, com austrações, delineamento de austrações, eu tenho que pensar numa obstrução colônica. E se eu tenho aí o sinal clássico de miolo de pão, eu tenho que pensar em fecaloma, um paciente constipado crônico. Bom, vamos ao tratamento. Antes do tratamento, vamos relembrar o quadro clínico. Normalmente, esses pacientes chegam com dor abdominal, distensão abdominal, que pode ser mais acentuada ou menos, dependendo da altura da obstrução. E eu vou ter também, pode haver associação de náuseas e vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos. O tratamento normalmente é clínico, então a gente inicia com sonda nasogástrica, jejum, hidratação endovenosa, correção de eletrólitos, são os primeiros passos. Principalmente na brida, a gente tenta o tratamento clínico e, se não der certo, em último caso, a gente pensa talvez num procedimento cirúrgico, até porque a cirurgia foi a causa do surgimento das aderências. Combinado? Bom, logicamente, se eu tenho um paciente com peritonite, um idoso que está estável, mas está com peritonite, DB positivo, tem um sinal de sofrimento de alça, eu vou indicar a laparotomia para esse paciente, eu tenho que operá-lo e ver o que está acontecendo, se ele está perforado, se não está. Então, são indicações clássicas de laparotomia: peritonite, instabilidade, obstrução total, obstrução em alça fechada. Bom, quais são os diagnósticos diferenciais, então, que devemos pensar sempre? Brida, paciente, normalmente em prova, aquele paciente mais novo, com antecedente cirúrgico, paciente que tem vômitos claros, sinal de empilhamento de moeda em raio-x e que tem algum antecedente, como eu acabei de falar, de cirurgia. Neoplasia, aquele paciente com idade mais avançada, porém já sabemos que hoje em dia o tumor de cólon ele está aparecendo em idades mais cedo, né, mais tempranas, pacientes mais novos. Mas lembrar aí que a distensão é um pouco maior, o paciente já tem uma história arrastada de dor abdominal em cólica, paciente com mudança de formato das fezes, principalmente em neoplasia de reto. Volvo, lembra da associação com doença de Chagas, megacólon, aquele paciente também acamado, paciente que já é constipado, que já teve outros episódios de volvo e que agora veio com um início súbito de dor aguda, distensão abdominal importante e parada de eliminação de fezes e flatos. Pedir o raio-x, lembra que o raio-x de abdômen agudo é fundamental no abdômen agudo obstrutivo e no perfurativo, e que a gente pode identificar claramente o sinal de grão de café ou grão de feijão aí do volvo de sigmoide. Também existe o volvo de seco, ele é menos comum. Fecaloma, aquele paciente constipado crônico, imagem de miolo de pão no raio-x. Bom, vamos para a questão aí que caiu no ENARI de abdômen agudo obstrutiva, super fácil, com o que eu dei para vocês aqui, basta e sobra. Paciente com dor em distensão abdominal associada a vômito, deu entrada no pronto atendimento? A suspeita é de uma obstrução do intestino delgado.
Qual das seguintes alternativas representa a causa mais comum em geral desse tipo de obstrução? A. Doença de Crohn. A mais comum não é doença de Crohn. Poderia ser. Doença inflamatória pode levar a um quadro de abdômen agudo obstrutivo? Pode, mas não é a causa mais comum. Neoplasia. Neoplasia também não é a causa mais comum. Sim, o primeiro lugar sempre será a brida. Retocolite ulcerativa entra no grupo de doença inflamatória, aderências ou hérnia interna. Resposta certa, sem dúvida alguma, brida, aderências é a primeira hipótese diagnóstica que deve vir à sua mente. Vamos então continuar. Vamos falar um pouquinho de hérnia inguinal e o que tem caído no Inari. Hérnia inguinal, lembrar que o diagnóstico é totalmente clínico. A clínica é uma dor em peso, uma dor que piora os esforços, é aquele paciente que vai na academia ou trabalha carregando peso e vai sentir uma dor. O paciente pode até referir que já teve quadros de encarceramento prévios, porém agora chega no pronto-socorro com uma dor mais importante, com esse abaulamento ele não se reduz de maneira automática, ou ele empurrando, muito pelo contrário, agora está mais difícil, está com mais dor, pode ter até risco de estrangulamento. No exame físico, é importante fazer o exame físico em pé e deitado e na manobra de Valsalva, e lembrar que você pode ter um caso também na prova objetiva, onde o paciente chega com o abdômen agudo obstrutivo e é necessário a avaliação da região inguinal, porque pode vir a ser por causa de uma hérnia inguinal, causado por uma hérnia inguinal. Incidência e prevalência. Hérnia inguinal acima do ligamento inguinal, femoral abaixo do ligamento inguinal. Lembrando que a hérnia femoral é mais comum nas mulheres, mas mesmo assim a hérnia inguinal também ela é mais comum. As mulheres também têm mais casos se compararmos com a femoral, mas dentro do grupo das hérnias femorais, as mulheres elas têm uma maior prevalência. Classificadas em diretas e indiretas, as hérnias inguinais, mais comum no sexo no sexo masculino, mais comum do lado direito, isso dado um fato embriológico, e é mais comum a indireta, e aqui tem mais risco de encarceramento também. Então vamos lá. Hérnia direta é a fragilidade da parede posterior e é medial aos vasos epigástricos. Isso normalmente é um trocadilho que costuma cair em prova e é bem o tipo Enari, assim, porque o Enari é essa prova objetiva, essa prova de títulos curtos que pode vir a perguntar. Hérnia indireta, protrusão através do canal inguinal, lateral aos vasos epigástricos, e a hérnia femoral é protrusão no canal femoral abaixo do ligamento inguinal. Bom, temos então a diferença das hérnias diretas e indiretas, né? A mais comum é a hérnia indireta, que tem mais risco de encarceramento. A direta, ela se dá por uma fraqueza da parede posterior, já indireta é por uma patência do conduto peritônio vaginal. As complicações que podem ocorrer, a gente pode ter o encarceramento, que é basicamente a hérnia não reduz, porém ela não tem sofrimento de alça, claro, como no caso do estrangulamento, é uma dor a menos de 6 horas, tem os sinais flogísticos, porém não tem os sinais sistêmicos, e a conduta aqui é cirurgia de urgência, que pode ser uma ingnotomia, não necessariamente a gente vai fazer uma laparotomia, e pode também ter por acesso videolaparoscópico. Combinado? O tratamento sempre será cirúrgico e no paciente que não tem nenhum tipo de complicação, mas é sintomático, a gente opera por uma hernioplastia também aí inguinal eletiva. Bom, gente, e quanto hérnia inguinal, alguns conceitos anatômicos. Então, quais são os limites aí do triângulo de Hesselbach? Margem lateral do músculo reto abdominal medialmente, ligamento inguinal inferiormente e vasos epigástricos inferiores superolateralmente. Então, são conceitos chatos, decorebas, mas que a prova ali do Enari pode vir a cobrar de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o canal inguinal e o seu conteúdo? No homem é o funículo espermático e esses são os seus componentes. Isso daí pode vir também a cair na sua prova. Músculo cremaster, artéria cremastérica, ducto deferente, artéria testicular e veias testiculares, plexo pampiniforme, fibras nervosas autônomas, ramo genital do nervo gênito femoral e vasos linfáticos, tá bom? Isso daí é muito importante e na mulher é apenas o ligamento redondo. Então, isso daqui também pode cair na sua prova. O Enari gosta dessa parte mais conceitual, dessa parte mais anatômica. Complicações aí pós-cirúrgicas. Pode haver a recidiva da hérnia, né, no caso, inguinodínia, e esse é um dado que foi cobrado pela prova do Enari. Então, quais são os nervos que podem ser acometidos durante esse procedimento cirúrgico? Então, depende muito do acesso. Se for um acesso anterior, essa inguinodínia ela pode ser causada por uma lesão no nervo ilho hipogástrico ou ilho inguinal ou ramo genital do nervo gênito femoral.
e se for um acesso posterior, cutâneo femoral lateral e ramo femoral do nervo gênito femoral, tá certo? Orquite isquêmica se houvesse lesão do plexo pampiniforme. Então, isso daqui foi cobrado, dá uma pausa aqui nesse slide, porque isso daí foi cobrado na prova aí há pouquíssimo tempo, agora na prova do ano passado. Então, o ENARI 2023, em um reparo cirúrgico aberto de hernia inguinal, é importante que o cirurgião tenha conhecimento de anatomia e habilidade para preservar estruturas importantes encontradas na região do canal inguinal. No caso de pacientes homens, quais são os nervos com suas respectivas funções que devem ser cuidadosamente dissecados e preservados nesse procedimento? E aí, com o que a gente acabou de ver, quais são os ramos aí mais importantes? Então, não vamos enrolar, resposta certa, letra A, ramo genital do nervo gênito-femoral, ele dá sensibilidade lateral ao escroto, nervo ilio-hipogástrico, sensibilidade da região inguinal e do pubis, e base do pênis, e nervo ilio-inguinal, que ele dá sensibilidade da região medial superior da coxa. Bom, quanto a procedimento cirúrgico, eu já percebi também que o ENARI, ele gosta dessa questão de antibiótico profilaxia para um procedimento cirúrgico. Então, basicamente, o que eles têm cobrado? Indicação de cefazolina. Então, essa cefalosporina de primeira geração, que cobre aí e vai evitar as infecções de ferida operatória, de ferida cirúrgica. Então, basicamente, quando a gente indica esse antibiótico profilaxia? Cirurgias potencialmente contaminadas, ou também chamadas por limpas contaminadas, que é o conceito que o ENARI utiliza, ou contaminadas. São infecções do sítio cirúrgico que vão ser causadas por cocos gram-positivos. Então, a profilaxia deve ser direcionada primeiramente para os estafilococos. Então, por isso, a escolha de cefazolina. A menos, obviamente, que a gente vá fazer uma cirurgia no intestino, que aí precisamos cobrir outros agentes. E aí, o principal antibiótico é o metronidazol. As cirurgias, conforme o potencial de contaminação, elas podem ser classificadas em limpas, potencialmente contaminadas ou limpa contaminada, como é o termo que o ENARI utiliza, contaminada e infectada. Prova do ENARI 2021. Paciente jovem com câncer de colo uterino será submetida a uma histerectomia radical videolaparoscópica. Qual seria a profilaxia antimicrobiana mais recomendada? Então, o paciente jovem vai fazer uma histeré videolaparoscópica, que a gente acabou de falar. Qual que é a indicação? Ceftriaxona? Não. Cipro, metronidazol, cefoxitina? Não. Resposta certa, letra B, cefazolina. Vamos para mais uma questão, ENARI 2022. Agora é uma cirurgia coloretal. Aqui muda, aqui nós precisamos cobrir bacilos gram-negativos anaeróbios e E. coli. Então, a gente precisa fazer uso do metronidazol. Então, administrar uma dose de vanco, administrar cefazolina mais ampisubatam. C. Vanco, na indução, administrar cefazolina mais metronidazol. Resposta certa, aí letra D, sem dúvida alguma. Um paciente será submetido a uma cirurgia cardíaca. Olha lá, nos 3 anos consecutivos caiu a mesma pergunta e a resposta era cefazolina. Qual antibiótico deve ser preferencialmente utilizado para a profilaxia antimicrobiana? Resposta certa, sem dúvida, letra A, cefazolina também. Bom, e última pergunta. Em relação ao risco de contaminação, podemos classificar uma cirurgia eletiva de câncer de estômago com abordagem controlada da cavidade gástrica como? Então, uma cirurgia eletiva, ou seja, muito provavelmente não tem perfuração, não vamos ter líquido na cavidade, conteúdo gástrico na cavidade. Então, por ser, logicamente, o sistema digestivo, a gente classifica essa cirurgia como potencialmente contaminada, que seria o mesmo tipo de cirurgia se fosse o aparelho, por exemplo, respiratório. Bom, pessoal, essas foram as nossas premonições rápidas aqui sobre cirurgia no ENARI. Gente, a prova do ENARI tem uma pegada diferente, elas são questões mais diretas, mais curtas, por muitas vezes ou você sabe ou você não sabe. No geral, o que a gente acabou de ver aqui? A gente viu uma aula de melanoma, então objetiva e direcionada aí para a prova, caiu nos 2 últimos anos caíram questões de melanoma, basicamente para você indicar qual vai ser o tipo de biópsia a ser realizada. Se eu tenho um Breslow em determinado tamanho, qual vai ser a minha margem a seguir? E o ABCDE do melanoma, isso é importantíssimo para a prova do ENARI, eles vão cobrar novamente. Outro dado importante, o abdômen agudo obstrutivo. Eu já vi questão no ENARI sobre apendicite, pode ser que caia novamente, então
lembrar de abdômen agudo obstrutivo e seus irmãozinhos, então apendicite, diverticulite, é sempre importante vocês darem uma olhada para a prova, principalmente a classificação de Hint, já que a UENARI é uma prova extremamente teórica do ponto de vista de decoreba, de classificação, eles levam isso em consideração. Então, lembrar de apendicite aguda, lembrar então de abdômen agudo obstrutivo e diverticulite. A gente acabou de ver também um pouco sobre hérnias inguinais, então essas questões anatômicas eles levam em consideração, mas nada muito profundo, eles não vão querer nada de técnica cirúrgica muito aprofundada. Lembrar de qual tipo de antibiótico vai ser utilizado na profilaxia, né, durante um procedimento cirúrgico, a classificação aí também da cirurgia incontaminada, limpa contaminada, etc. É extremamente importante que vocês revisem todos estes temas e vou te dar uma dica a mais. Dá uma olhadinha em urologia, principalmente na questão de hiperplasia prostática benigna, que a gente pode dar uma pincelada, e também em pielonefrite obstrutiva, que pode ser que caia alguma coisa. Tá legal? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessa revisão rápida e continuem assistindo aí todas as premonições que vêm pela frente.